Hi guys, tudo bem com você? Eu espero que com você esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E antes de tudo, eu queria muito agradecer pela sua companhia aqui no vídeo, muito obrigada. Você é, assim, uma parte muito importante da minha evolução, tanto como pessoal, como aqui no canal. E a gente vai fazer o seguinte hoje. Eu tô muito empolgada, eu sempre tô empolgada com os vídeos, eu acho que vocês sempre podem notar isso no início dos vídeos. Mas a gente vai fazer o seguinte, hoje vai ser duas clips relacionadas, assim, a assombrações, e aí depois a gente vai pra um caso real, assim, sabe, um caso mesmo polêmico, esse tipo de coisa, que é o que a gente gosta. A gente gosta de fofoca, não gosta? Eu sei que gosta, eu não gosto. Eu gosto só um pouquinho. Eu não gosto tanto, mas é legal às vezes ouvir uma fofoquinha. Mas enfim, bora lá. A gente vai começar com as creeps e, bem, eu separei duas creeps que vocês sabem. Botei lá assombrações, veio assombrações e eu não li. Sempre deixo bem claro que eu não leio o início, eu não leio, né, o que eu trago aqui, porque eu gosto de ter aquela reação cheia de emoções. Eu não gosto porque quando mais a gente lê, mais a gente vai se adaptando com as surpresas da história. Então, melhor não. O nome do nosso primeiro é O Quarto Trancado. Algumas portas foram feitas para nunca serem abertas e algumas outras existem presenças. Elas jamais deveriam ser sequer perturbadas. A história de hoje é um relato sombrio sobre um quarto trancado há décadas. E o que acontece quando a curiosidade vence o medo? O meu avô, ele faleceu no ano passado e como eu era o único herdeiro, eu fiquei com a casa dele no interior. Uma casa grande, antiga, com madeira rangendo por todos os lados e o cheiro de umidade entrando nas paredes. Era uma coisa assim, horrorosa, velha, sabe? Eu não o via assim há muitos anos, mas lembrava bem que tinha assim regras que ele repetia sempre, desde quando eu era pequenino. Nunca entre no quarto dos fundos. Eu repito, nunca. Era o último cômodo do corredor principal, sabe? A porta era grossa e pintada de preto, com três trincos por fora, sim, por fora, como se quisesse impedir algo de sair e não de entrar. Depois do enterro, eu fui passar alguns dias na casa para organizar, sabe, documentos, esse tipo de coisa. E a maldita porta continuava lá, totalmente intacta. Trancada como sempre, sabe? Mas agora, bem, eu tinha a chave. Ai, querido. Na terceira noite, eu ouvi barulhos vindo do quarto dos fundos. Arranhões. Sim, muito arranhões e passos pesados. Um som úmido, como algo estivesse se rastejando, sabe, pelo chão. Era assim, horrível. E eu achei que fosse até bicho, até eu chegar a ouvir sussurros. Eram vozes baixas, mas repetindo: não me deixe aqui, não me deixe aqui. Eu fiquei paralisado, mas em vez de fugir, eu fiz o que ninguém deveria fazer. Peguei a chave e então eu resolvi abrir a porta. Dentro havia um quarto escuro, forrado com crucifixos. Nas paredes, símbolos que eu não sequer, reconhecia. Todos riscados com carvões e até no chão, sabe? Havia círculos de sal e tudo mais. Ou que, bem, restava deles. Estava interrompido por um vão, como se alguém o tivesse pisado. Eu acho que eu entendi. Deveria estar o círculo, e aí, sabe, meio que assim. Uma parte do círculo não estava, um pedacinho.
como se fosse uma pegada no meio dos círculos. Não no meio, sabe? Círculo, pegada aqui. Acho que vocês entenderam. Eu já posso dizer que não deveria ter ido? Gente, é óbvio que não deveria ter ido. Santo Deus. Mas enfim. No canto, um espelho antigo, coberto por um pano, e foi aí que deu tudo errado. O pano, ele caiu sozinho, sim. Sem ninguém mexer, sem nem eu tocar, até porque não havia outra pessoa ali. No espelho eu vi um reflexo, mas ele sorriu primeiro. E os olhos deles estavam assim, completamente pretos. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo. A chave caiu e eu tentei gritar, mas não havia som algum. Eu não conseguia emitir nenhum som. E então o reflexo começou a bater do outro lado do espelho. Como se quisesse sair. Como se estivesse preso. Você me libertou. Agora é você quem vai ficar. Perdão. Eu jurava que ia acontecer qualquer coisa, mas eu achei que assim, tipo, ele tava preso lá, mas eu não tava esperando, eu juro. Talvez se eu tivesse, fosse a segunda vez que eu estivesse lendo, eu esperaria isso, né, porque eu já saberia. Mas, nossa, chega, me deu um. Eu acordei do outro lado do quarto, caído no chão. A porta trancada novamente, mas o problema é que meu reflexo ainda não voltou. Desde aquele dia, todo o espelho me ignora. O reflexo me acompanha e às vezes eu vejo ele andando sozinho dentro do vidro. O reflexo não acompanha ele, perdão. E às vezes ele vê o reflexo andando sozinho do outro lado do vidro. Então eu acho que independente agora, né, depois do que ocorreu, independente de qualquer espelho que, bem, ele tenha, veja, passa ou qualquer coisa, se o reflexo dele não, né, não aparece e, bem, o reflexo dele agora é independente, gente. Vocês entenderam isso, né? Não quer mais estar preso a ninguém, ele quer viver a vida dele, é isso. A casa, bem, eu vendi, mas o quarto ainda está lá, trancado e esperando. Aí aqui tá o final. Às vezes o pior tipo de assombração não é o que habita em casa. É o que está no outro lado do espelho, observando e esperando uma chance de sair. Você ainda confia no seu reflexo? Gente, se eu contar que eu não confio no meu, já teve momentos de eu estar me maquiando. Eu até contei isso recentemente, né, pra algumas pessoas. Algumas pessoas não, acho que foi pro meu marido. De eu estar me maquiando e aí eu associei a duas coisas. Um a um fenômeno, né, natural, e outro ao sobrenatural, que seria. Eu tava me maquiando no espelho e... Ai, no cabelo. E, bem, assim, eu comecei a ver o meu rosto meio que escurecer. Sabe, quando a luz vai escurecendo, 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 e eu comecei a ver o meu rosto mais macabro, sabe? Mais macabro do que eu veria. Enfim, eu falando mal do meu rosto, sendo que é a parte que eu mais amo do meu corpo. Mas vocês entendem? E aí eu fiquei assim assustada quando eu percebi, porque eu tava tão entretida me maquiando, que eu fico bem entretida. E aí quando eu percebi, eu peguei o espelho, que inclusive ele tá aqui, que ele é redondo, peguei ele e fiquei andando pela casa, procurando luz, porque na minha cabeça, né, deveria ser isso. Só que foi muito difícil encontrar luz e a casa tava bem aberta, né, não fica 100%, mas ela tava aberta, tinha claridade boa o suficiente para que, principalmente quando eu cheguei perto da janela, mas continuava escuro e aí do nada, simplesmente nada, tipo, clareou e voltou ao normal. E aí, tipo, já antes disso eu já tinha muito medo. Aconteceu também uma outra vez, em casa tinha acontecido muitas brigas, gente,
realmente, não vivam com pessoas que vocês brigam muito porque atrai muita coisa espiritual. Graças a Deus, eu não passo mais por isso. Passei um dia desse. Ai, quem conhece a história que eu contei nos vídeos anteriores vai entender. E aí, nessa época, o meu companheiro, né, daquela época, ele tava trabalhando e o espelho tinha um espelho enorme, assim, né? Aqueles espelhos que são, assim, bem comuns, grande, bem na frente da cama. E eu acordei e olhei pro espelho, eu comecei a sentir medo do espelho. E eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia olhar pra ele, eu sentia que tinha alguma coisa me olhando, eu não sei. E aí eu fiquei a manhã inteira, eu juro, porque a manhã inteira perturbada, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sinto alguma coisa. E aí eu só me acalmei quando eu saí de casa e fui até o trabalho dele, ficar com ele lá. Porque ele tava sozinho no trabalho, né? E fui ficar lá, só que eu nunca contei pra ele, sabe? Eu também tinha que resolver algumas coisas por lá, então aproveitei e já fiquei por lá. Mas, gente, eu não confio em espelho. Desculpa. Eu adoro espelho, porque, cara, essa é uma utilidade máxima, master. Mas não confio. Pra mim, espelho é um portal. E reflexo também, gente. Reflexo, assim, eu às vezes tenho medo do meu próprio reflexo. É besteira, né? Eu sei. Mas às vezes eu tenho. Às vezes eu, tipo, começo a olhar fixamente pro meu reflexo e eu sinto como se, tipo, existisse alguma coisa a mais. Aí eu fico... Mas isso é por tempo, graças a Deus, não é sempre. Tipo, às vezes eu fico me olhando assim, meu Deus, quanto eu sou linda, quanto eu sou maravilhosa. E eu fico andando assim pela casa falando pro meu marido, meu Deus, qual é a sensação de estar casado com uma mulher tão maravilhosa? Mas tem tempo que eu olho, eu sinto assim um medo, sabe? Por algum motivo, às vezes me dá um medo. Razão de circunstâncias, não sei. Eu sou bem cagona, mas não sou também a esse nível, sabe? Eu tenho que sentir alguma coisa pra tudo relacionado à minha vida. Seja amizades, pra sentir medo, pra sentir coragem. Eu tenho que sentir alguma coisa, seja boa ou ruim, pra me sentir esse tipo de coisa. Então, é bem difícil às vezes eu estar vivendo normalmente, porque às vezes eu tô muito encanada com alguma coisa que aconteceu em casa, ou às vezes pode ser até um espelho, sabe? Que me perturba. Mas é bem estranho. Antes eu pensava que todas essas coisas aconteciam porque, bem, acontecia muita coisa com o meu antigo parceiro. Assim, coisa dele querer, sabe, se enforcar. Ele era muito... Ai, gente, foi uma vida, assim, momentos bem difíceis pra mim. E eu chorava muito com tudo aquilo. Porque eu acreditava que era muito questão de estar um demônio com ele pra ele estar fazendo aquelas coisas. Mas depois eu pensei, depois de eu estar hoje com a pessoa que eu tô, às vezes eu penso que pode ser que exista também alguma coisa comigo. Por quê? Porque foi um momento muito difícil, apesar de eu ter orado muito naquela época. Eu acredito que alguma coisa talvez tenha ficado comigo, eu não sei. Às vezes ele mesmo pode ter jogado, não sei. Eu tenho até curiosidade para saber, sabe, se eu tenho uma aura limpa ou não, um espírito bom. Porque às vezes eu sinto como se alguém me observasse, esse tipo de coisa é muito estranho. Eu não sou nem paranoica, tá? Eu conto pra vocês o que é tudo junto, parece que eu sou paranoica, mas não. Tipo, acontecimentos que vão assim, acontecendo sabe, uma vez por ano. E é muito louco isso. E hoje eu acredito que talvez, eu não torço, né, mas talvez tenha alguma coisa comigo. Porque, bem, nunca tinha acontecido a batida na porta, por exemplo. Nunca tinha acontecido nada, tipo, nada de chegar pra mim. Algo assim, sabe? Não cheguei a ver, mas eu ouvi. E aí também teve a questão do meu marido ter visto. Ele viu uma pessoa muito semelhante a mim e ele viu uma coisa que tava fazendo algo que eu faço, que eu fico assim com as costas, sabe? Eu sinto muito a dor, eu fico assim tipo me alongando. Então, ou tava me imitando, né? Ou sei lá. Isso eu só vou saber no futuro e nem quero saber, pra falar a verdade. Eu só quero, tipo, ter uma aura limpa. Eu só oro por isso. Mas enfim, agora a gente vai pro segundo. Eu falei muito, né? É porque, enfim, a gente vai pro segundo. E, bem, o segundo se chama Ela Mora no Espelho. Hoje o espelho tá
tá ganhando. Espelhos refletem o que está diante deles. Mas e se refletissem algo a mais? Algo que não está ali, sabe? Algo que te observa. A história de hoje é sobre uma assombração que vive do outro lado, esperando que alguém a veja e a liberte. Eu não acredito muito, eu não sei, né? Tem muita questão também que eu falei, quer dizer, eu tenho a impressão de que alguma coisa me olha no espelho. Mas, como é que eu posso falar? Eu não acredito muito que tenha alguém no espelho, sabe? Mas eu acredito mais a parte em que o espelho talvez seja um portal. Porque, bem, é espelho, né, gente? Espelho não é uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Uma coisa muito de sorte, sabe? Só se quebrar ele, só de se quebrar ele já se traz azar, né? Segundo os que dizem. Mas enfim, quando eu era criança, eu morava com a minha avó em uma casa antiga no interior. Ela tinha muitos espelhos, mas havia um em especial que sempre me incomodou. Esse espelho ficava assim no corredor e em frente ao meu quarto. Era grande, moldurado e antigo, e estava coberto por um lençol branco como se estivesse de luto. É isso que eu esqueci de falar pra vocês. O espelho, sabe da vez lá que eu acordei e eu senti muito incômodo em relação ao espelho? Ele era um espelho antigo, não foi tipo o espelho que foi primeiramente usado por mim, sabe? Não, foi usado por outra pessoa. E, gente, uma coisa que eu acredito muito é não briguem na frente de um espelho. O espelho puxa muito aquela atenção. Eu acredito muito nisso porque, cara, antes disso acontecer, muita briga passou naquele espelho. Muita. E antes eu amava aquele espelho. Tipo, era o meu xodó. A moldura dele era até antiga e tudo. Então, gente, não briguem na frente do espelho, pelo amor de Deus. Nem briguem para começar de conversa. Eu perguntei à minha avó porque ele era o único espelho coberto. E ela respondeu apenas, porque ela mora lá dentro. E se você olhar, ela olha de volta. Eu achava que era uma coisa assim, sabe? História para assustar, besteira de avó. Mas toda noite eu acordava com o som de algo arranhando a parede do corredor. E uma voz assim, bem baixinha, quase como um sussurro dizendo: eu sei que você tá aí. Um dia, quando a minha avó ainda estava dormindo, eu tirei o lençol do espelho. Olhei para dentro dele e vi o meu próprio reflexo. Meu próprio reflexo. Mas com um detalhe, ele piscou primeiramente. Corri, bem, eu estava apavorado, mas aquela noite as coisas pioraram muito. O espelho, ele começou a embaçar por dentro, como se tivesse uma respiração do outro lado. E marcas de mãos começaram a aparecer no vidro de dentro para fora, marcas pequenas, de criança, sabe? Na noite seguinte, a porta do meu quarto se abriu sozinha. Eu fingi dormir, mas vi. Ela entrou. Era uma menina pálida, de cabelos negros, molhados e olhos completamente brancos. Vestia um vestido antigo, sujo de lama e, bem, sangue seco. Ela parou bem ao lado da minha cama e sussurrou: agora você me viu, eu posso te ver também. Eu desmaiei de medo. No dia seguinte eu contei tudo para minha avó. Ela me olhou em silêncio e pela primeira vez ela pareceu estar com medo. Foi até o espelho e colocou um bilhete na moldura com carvão. Se ela olhar para você 3 vezes, você troca de lugar com ela. Fugimos daquela casa 2 dias depois. Mas desde então, todo espelho que passo começa a embaçar. Sempre como se alguém estivesse respirando do outro lado, sabe? E às vezes, quando eu olho rápido, sabe? Rápido mesmo, eu vejo a menina bem atrás de mim, sorrindo, esperando a terceira vez. É sempre assim, não é? Vocês já perceberam que é sempre assim? Tipo, sempre avisa, não faça. Aí vai lá o que faz,
Só que criança é teimoso, é um bicho teimoso demais, mas adulto também faz muito isso, sabe? Eu gostei muito da Creepy, achei bem interessante e assim, a questão de que quando ele olhou, vocês entendem que ele olhou tão rápido, mas ele ainda conseguiu ver ela e, bem, vocês sabem, se olhar 3 vezes pra ela já é, troca de lugar com ela. Então assim, ele olhou tão rápido e ainda conseguiu ver ela e ela ver ele, acho que os olhos devem se cruzar. Se ele olhar mais uma vez pro espelho e ela estiver ali, meu amigo, é óbvio que ela tá ali, né? Ela tá só espreitando. Mas que loucura! Eu amei. Amei, achei a Creepy muito gostosinha. Só que, gente, eu achei muito intenso quando ela disse que acho que foi assim que ela disse, você me viu e agora eu posso te ver. Cara, eu achei muito, muito intenso. Agora a gente vai pro relato de assombração da família Smurley, acho que seja esse o nome. E, bem, ele aconteceu nos Estados Unidos lá por volta de 1974 a 1889. A família Smurley era da Pensilvânia, lá dos Estados Unidos, e, bem, eles alegavam ter vivido 13 anos de terror sobrenatural. Sim, 13 anos de terror sobrenatural na sua casa. E, bem, envolvia assombrações violentas, aquele tipo de, sabe, barulhos inexplicáveis e ataque físico. E, bem, e até abusos espirituais. Gente, pesado. Pesadíssimo. E os eventos começaram assim. Jack e Janet se mudaram com as suas filhas gêmeas para uma casa. O que é uma casa geminada, gente? Tá dizendo aqui, né? Uma casa geminada em West. Gente. O nome aqui é muito difícil para falar. Em 1974, a casa era antiga, mas, bem, parecia normal e isso tudo mudou muito, muito rápido. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. As paredes começaram, sabe, Gente, as paredes começaram a gemer como se estivessem vivas. Que loucura! Isso sim é o ápice da assombração. E conforme os anos foram se passando, só foi tudo aumentando mais ainda, sabe? A Janet, ela relatava sentir presenças que observavam ela até no chuveiro. E uma das filhas foi empurrada, sacada abaixo por algo assim, totalmente invisível. Janet afirmou ter sido violada por uma figura sombria que parecia metade humana e metade animal. Gente, eu já queria me mudar daqui de casa simplesmente por esses 2 ocorridos que eu falei aqui, eu citei rapidinho no vídeo. Imagina você viver todo esse terror, gente. Surreal. E eu vou dar um spoiler, tá? Tudo isso acabou quando eles se mudaram. Era só eles terem se mudado. Só que, gente, a gente pensa isso, né? Era só eles terem se mudado, mas não é, gente. Vai tirar dinheiro da onde? Do cu? Não vai, porque não é assim que as coisas funcionam. Não é. Enfim, em 1986, o demonologista Ed Lorraine foram os mesmos que inspiraram o filme Invocação do Mal, inclusive, tá? Eles foram chamados. E a casa, sim, tinha 4 entidades, segundo eles, né? Incluindo um demônio poderoso. Gente do céu. Loucura, né? Muito louco isso. E um dos espíritos seria o de um homem que havia morrido na casa. Lorraine, ela chegou a relatar que a energia ali era uma das mais perturbadoras que ela já havia sentido. Gente, elas têm vários casos famosos, né? Alguns dizem bem, enfim, que não eram essas coisas, mas alguns outros dizem que realmente eles eram paranormais, acho que seja esse o nome, muito bons, vamos dizer assim. São bem famosos, tá? Esse é o resumo de tudo. Então, assim, o negócio que tá... Foram feitas várias bênçãos, exorcismos e tentativa de purificação.
mas nada funcionava por muito tempo. Gente, eu fico imaginando o quão eles devem ter colocado o seu esforço, sabe? Pra ajudar essa família. Porque, gente, eu acho muito pesado. Tudo é muito pesado, né? Em relação a tipo sobrenatural. A gente, quem não passa por isso, né? Quem experimenta, entre aspas, essas coisas assim, do nada, qualquer coisa é pesado, qualquer coisa é assustador. Mas imagina, gente, violência espiritual. Vocês entendem, né? Isso é muito, muito pesado, gente. Imagine o psicológico da mulher, sabe? Ai. Bem, o caso virou um livro que é chamado Gente, vou deixar o nome. Em inglês não é o meu forte. E foi publicado, pelo visto, em 1986 e que depois foi adaptado para filme. Eu nunca assisti nenhum filme de terror, inclusive, tá? A Igreja Católica nunca afirmou oficialmente o exorcismo, mas vários padres participaram. Bem, gente, se vários padres participarem, eu acho que o negócio ali era do balacobaco mesmo. Em 1989, a família finalmente se mudou e afirmou que os fenômenos pararam completamente na nova casa. Eu falei pra vocês, né, que era só eles terem se mudado. Mas aí, gente, se eu não me engano, foi... Aqui fala, né, no início... Foi quanto tempo? 13 anos. Muito tempo, né? Muito, muito tempo. Mas eu acredito que eles tenham passado tudo isso, todos esses anos passando isso, porque eles não tinham condição mesmo, assim, de, sabe, de se mudar e desse tipo de coisa. Porque, gente, quem é que vai querer passar por isso? Quem, né? Enfim, bora lá. Vocês acreditam que entidades, sabe, seres se apegam a casas? Eu acredito que sim, viu? Eu vou ser bem real, eu acredito sim que podem se apegar a um local por muito tempo. Tem aquela questão também de impressões, né? Vocês sabem que impressão, gente, é uma coisa de louco. Eu fico imaginando uma pessoa que passa por impressões, porque o quão assustador deve ser, porque você vive o que se passou naquele local. Então, o quão assustador deve ser você passar por uma coisa assim horrível, porque, gente, pra existir impressões tem que ser coisas perturbadoras. Não vai existir, tipo, impressão assim de um aniversário. Eu já vi relatos de que existiam impressões de casa, assim, né? Que entrava e tinha uma família e tudo. Só que na real não tinha. Mas não fizeram nada de ruim. Só que tem impressões muito malignas que são horríveis. Eu vi um relato que, tipo, a pessoa foi fazer alguma coisa, eu não lembro, num lugar assim abandonado, mas ela sabia que era assombrado. E aí acabou que ela passou pela impressão, né? Ela e eu acho que os amigos, alguma coisa assim. Só que a impressão era de um local em que o chefe da família, ele era açougueiro e ele matou toda a família. Imagina você passar por essa impressão. E não é só isso, né, gente? Tem todo o contexto de que, tipo, não vai se moldar... a casa e a impressão não vai se mudar simplesmente naquilo, sabe? Com muitos anos que a impressão vai ficar ali, com muitos anos que aquele acontecimento ocorreu, acaba que, por exemplo, a casa, ela acaba na impressão, ela se tornando uma coisa muito mais assustadora, né? Não só aquele local que antes existia, mas acaba tomando-se vida, sabe? É como se fosse um sonho, só que um sonho de terror irreal. Vocês imaginam como é louco? Não sei se vocês conseguem entender, mas eu quero explicar isso pra vocês, que não é só o que aconteceu, meio que abre uma dimensão ali, sabe? Só que de horror, entende? É assustador muito. Acho que eu nunca quero passar por nada de terror, eu odeio isso, mas eu gosto do tipo de conteúdo. Mas eu odeio assim, porque o quão mexe com o psicológico das pessoas. Eu acho que, pra mim, o mais foda de tudo é isso, entendeu? O quão mexe com o psicológico das pessoas passar por isso. Porque afinal, gente, o nome já tá dizendo terror, né? Temos a compreensão disso. Mas tem gente que tem um psicológico mais forte e tem gente que não. Por exemplo, tem gente que enlouquece, tem gente que acaba sendo taxada como louca. Só que às vezes nem é, gente. Às vezes a pessoa
tá passando por algo espiritual muito forte. Tem a questão de que também, às vezes, alguma coisa se apega à pessoa. E não é um apego bom, né? É um apego péssimo que suga, sabe? O espírito da pessoa, suga a energia, suga e deixa a pessoa totalmente fora da casinha. Então, muito louco. Tem a questão de que, gente, também presta atenção para onde vocês vão, com que amigos vocês vão. É tanta coisa que eu já ouvi nessa vida, tanto relato, sem contar, assim, coisas que realmente são feitas por humanos, pessoas vivas, de carne e osso como a gente. Então, muito cuidado. Nunca esqueçam, Dark Web, gente. Dark Web é... Vocês não imaginam o quanto eu já fiquei perturbada só de saber casos que existem, né? Que já ocorreu, mas bora lá. Eu me apego muito, gente. Não é que eu me apego que eu quero, sabe? Mas é porque fica muito nos meus pensamentos. Coisas assim que acontecem com as pessoas que eu fico pensando, meu Deus, por que o ser humano fez isso, sabe? Por que fazer isso com outro ser humano? Por que não viver todo mundo bem e feliz, sabe? Às vezes eu fico pensando, aí às vezes eu fico orando, Senhor, cuida desse ser humano. Às vezes eu oro por pessoas que eu nem conheço, eu juro. Às vezes eu oro simplesmente assim, deixa eu dar um exemplo. Senhor, cuida das pessoas que necessitam de Ti. Senhor, cuida das pessoas que não tem ninguém, que estão sofrendo, pessoas que perderam tudo. Mas eu não tô falando, claro, eu tô falando. Ai, descarregou. Tá descarregando. Claro que eu tô falando das pessoas assim, fragilizadas emocionalmente e tudo. Mas eu também tô falando daquelas pessoas que, sabe, tão bem ferrada. Não tô falando ferrada assim que, meu Deus, eu posso lhe ajudar. Não, aquelas pessoas que, tipo, ninguém sabe da existência, sabe? Vocês entendem o que eu quero falar, né? Dark Web, ninguém sabe da existência. Vocês já devem imaginar o que eu tô falando. Mas é bem isso, gente. Bem pesada. E eu acho que é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito nesse vídeo e eu espero que vocês não fiquem entediados comigo, né? Mas é porque eu gosto de falar realmente o que vem à cabeça. Eu acho bem interessante botar pra fora. É muito melhor. É menos angustiante do que guardar tudo. E, bem, eu ia dizer umas coisas aqui, mas eu acho melhor não, porque vai deixar o vídeo mais comprido e a gente já tá bem grande e o celular já está descarregando. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei de estar aqui com você. E bem, sobre o caso, né, das pessoas mesmo, o caso aqui real que foi citado, eu só queria deixar as considerações, que é o seguinte, porque tem muita gente que julga, eu não julgo, porque, gente, tudo que eles passarem, ninguém quer passar, ninguém. Você não quer passar, seu amigo não quer passar, seu irmão, sua família, você nem quer que ninguém passe, nem você. Então, né, vamos ter essa compreensão. Também tem a questão de que, gente, foi 13 anos, né, que eles ficaram passando por isso. Eu acho que, bem, no mínimo uns 10 eles devem ter ficado se preparando para comprar uma outra casa ou poder se mudar, porque se eles se mudaram para lá e passaram tanto tempo, certamente é porque a casa era deles, eles tinham comprado. Então, se compraram à vista, bem, estavam zero. Se compraram, sei lá, parcelado, gente, tinha uma casa para pagar, como é que eles iam sair para outra casa para pagar, entendeu? E pagar uma outra casa ou pagar um aluguel, é muito difícil. Viver não é fácil, mas é isso, eu espero que você tenha gostado. E, bem, até o próximo vídeo.